Boa noite, Cirilo. Um abraço. Também, doutor Eduardo. A dúvida é sobre essa questão que foi levantada, né, pelo senhor, doutor Eduardo, em relação a esse pagamento, mas me causa ainda um pouco de dificuldade em entendimento, assim, se eu posso te falar. São 20%, a SAF tem que fazer esse recolhimento de pagamento de 20% em relação ao que ela tem de lucro. Eu queria que o senhor explicasse em relação a isso, que é um tema que eu acho que ele traz dúvida na cabeça do torcedor. E um outro ponto, qual é o escalonamento da justiça para esses pagamentos? Em relação a esses pagamentos que vão ser feitos, como que é a ordem dessa fila para que o Cruzeiro pague nesse tempo que ele tem aí toda essa dívida aí, que o montante da lista que foi passada essa semana dá mais de 6 páginas, né, de credores. Sim. Como que é a ordem desse pagamento? Doutor, obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Essa dúvida sua, ela vai ser respondida com muita segurança e com certeza quando o Cruzeiro apresentar o plano dele de pagamento. Ou seja, o Cruzeiro que vai propor a forma de pagar, tá? Naturalmente, em razão do que eu estava dizendo aqui do crédito trabalhista, os primeiros a receber são os credores trabalhistas. E aí é importante a gente ter claro o seguinte, dentro dos credores trabalhistas, a gente não pode passar um na frente do outro. Eu não posso dizer, eu vou pagar primeiro o Fred e depois o Fábio, isso não. Você tem que, os trabalhistas vão receber da seguinte forma e todos vão, nesse mesmo momento, receber pagamentos, né? E agora, a ordem disso, o trabalhista sempre recebe primeiro. Os fornecedores, que a gente chama de quirografário, naturalmente eles vão receber depois, mas você não pode criar uma diferenciação de qual credor específico você vai pagar. A gente tem que olhar sempre como classes. Falando dessa dúvida, e eu acho essa dúvida muito pertinente de como que a SAF vai contribuir para essa recuperação do Cruzeiro, né? A questão dos 20% do lucro que vai colocar ali para pagar. A gente sabe disso porque isso foi aberto para a gente na negociação da aquisição do Cruzeiro pelo Ronaldo, né? A gente sabe que ele se comprometeu com isso, foram as condições que foram negociadas, mas eu volto a falar exatamente a questão do plano. Nós temos que ver o que vai ser colocado ali no plano. Eu acredito, sim, que todo esse valor dos 20% vai ser colocado para ir pagando essa dívida, né, aos poucos. Mas é importante a gente ter muito claro que a recuperação judicial ela dá uma autonomia muito grande para o clube falar como é que ele vai pagar. Não tem como eu fazer essa previsão aqui, porque o plano é justamente a forma como ele vai propor esse pagamento. Mas aí, só um detalhe, os credores têm que concordar. Então, acho que isso é importante da gente ter em vista. Não é o Cruzeiro colocar ali todas as condições dele e impor aquilo para os credores. Não é uma lei que está sendo criada porque o cara que está devendo vai ter liberdade para decidir fazer do jeito que ele quiser. De jeito nenhum. A lei, ela está dando à empresa que está com uma dificuldade, com uma dívida, a possibilidade de renegociar essa dívida. Mas a palavra é negociar. O Cruzeiro não vai colocar um plano e esse plano vai ser acatado e ninguém pode falar nada sobre ele. Muito pelo contrário. A gente tem que olhar isso como realmente um momento de conversa, de discussão, de escutar dos credores o que eles acham que está bom e que não está. Porque um outro momento que nós ainda vamos viver na recuperação do Cruzeiro, e certamente vocês aqui vão cobrir, vão ver o tanto que é interessante o que acontece, são as assembleias de credores. A Assembleia de Credor é onde o Cruzeiro vai lá com os advogados, com a consultoria financeira. Acredito que o Ronaldo deve participar disso, a SAF deve ir lá, apresentar o plano e convencer os credores que esse plano é um bom plano. Mas vocês vão ver, em Assembleia, credor levanta a mão, pede a palavra, fala que não está bom, fala que tem que melhorar aqui e ali. A gente tem que pensar nisso como um grande contrato. Isso está sendo conversado e negociado, nada ali é impositivo, tá? Então, nós ainda vamos ter muita discussão boa nessa recuperação judicial.